Seja muito bem-vindo ao Pode Bem Viver. E hoje traremos um assunto de extrema importância e que vem ganhando espaço na saúde integrativa, a biorressonância. Você já conhece? Para isso, eu tenho o prazer de trazer a dentista e professora, doutora Patrícia Domingos. Muito prazer, muito obrigado por você estar conosco, doutora Patrícia. É um prazer muito grande você estar integrando esse time de profissionais de excelência no nosso podcast. Agradeço muito o convite. E junto da doutora Patrícia, a nossa farmacêutica comercial, a Claudinha. Claudinha é farmacêutica, bioquímica, também expertise no assunto de ortomolecular. E a gente falar dos outros é difícil, né? Eu queria que elas falassem um pouquinho só delas. Doutora Patrícia, podemos começar pela doutora? Primeiro, agradecer o convite, né? Eu fico muito honrada, muito feliz por estar aqui divulgando essa técnica, a biorressonância. Então, primeiro, te agradecer do fundo do meu coração por essa oportunidade. E eu sou a Patrícia, eu sou dentista, trabalhei durante 28 anos na odontologia e na busca por algo mais, aquela frustração toda que eu sentia, depois a gente vai falar sobre isso, que me levou para esse universo da biorressonância. E Deus me pôs no meu caminho uma maneira de isso se tornar minha missão de vida, que é passar para as pessoas todo esse conhecimento, a minha experiência, a transformação que eu tive na minha vida com a biorressonância. Hoje, a minha missão de vida é passar para as outras pessoas. Importante a gente falar sobre propósito, né? E é esse propósito que a Claudinha também é a nossa referência em ortomolecular, né, Claudinha? Fala só um pouquinho de você. Claudinha é tímida, mas ela vai falar um pouquinho dela. Bom, eu sou farmacêutica, né? Formada em São Paulo, aprimorada em bioquímica, apaixonada por formulações, suplementações. Escolhi a farmácia Bem Viver por ser uma farmácia mais humanizada, tratamento personalizado, atendimento a crianças, idosos, enfim, um propósito de vida, né, escolhido. Estou aí integrando essa linda equipe, né, para ajudar um pouco, né, ajudar os profissionais, né, a compreender, né, melhor também essa parte da assistência farmacêutica e o mundo da saúde. Gente, equipe de ouro conosco hoje, né? Então, vamos começar? Você ficou curioso para saber um pouquinho sobre a biorressonância? Então, vamos chamar a doutora Patrícia para explicar para a gente o que é a biorressonância, doutora Patrícia. Olha, a biorressonância, ela é uma técnica de investigação clínica. Ela vai fazer a leitura do campo eletromagnético, que é único de cada pessoa. Não existe outra Patrícia no mundo, assim como não existe outra Cláudia, nem existe outra Ju no mundo, tá certo? Nós somos seres únicos. E cada pessoa tem um campo eletromagnético que é único, é como se fosse a sua assinatura digital energética. E a biorressonância vai fazer essa leitura de uma maneira muito simples, muito rápida. Não precisa de equipamento eletrônico, é aí que está o X da questão. É a gente simplificar a nossa vida. Então, de uma maneira rápida, você identifica, você faz esse rastreio, fazendo essa investigação clínica. Entendi. Você falou sobre a sua missão. Me fala um pouquinho o que te fez ir para esse lado, doutora Patrícia. Então, eu sou, como eu falei, dentista, né? A vida inteira trabalhando em clínica, atendendo as pessoas o dia todo. Mas eu sempre estudei muito na odontologia, mas as coisas não encaixavam para mim, porque eu fazia tudo que eu havia aprendido na faculdade, nos cursos de especialização, enfim. Mas quando eu prescrevia para alguém algum antibiótico, de acordo com os protocolos, tudo certinho, passava mal. Ou usava algum material odontológico que dava alergia em alguma pessoa. Então eu falei, meu Deus, o que eu faço para eu ser mais assertiva? Algo que seja personalizado, eu entender o que o corpo dela está me dizendo e não aquilo que eu aprendi nos protocolos rígidos. Então, foi nessa busca, porque isso me trouxe muita frustração. Eu sempre, aquilo ali para mim era tudo muito engessado e eu queria realmente levar algo que fosse ajudar realmente a pessoa. Que eu indicasse algo que realmente fosse para ela. Não aquilo que estava rotulado como, isso aqui é para a maioria.
porque eu já estava cansada de tantos problemas que dentista passa, né? Você faz uma anestesia normal, um passa mal, a grande maioria não, mas um passa. Você prescreve um medicamento alopático, às vezes dá reações alérgicas, às vezes graves. Isso aconteceu, inclusive, com a minha filha. Teve choque anafilático. Então, eu já passei por muito aperto mesmo. Então, e nessa busca, eu encontrei as terapias integrativas, a saúde integrativa, que aí sim tudo começou a fazer sentido para mim, daquilo que eu acreditava, que eu estava atendendo uma pessoa, não era uma boca. Atrás da boca tinha um corpo, tinha uma mente, tinha um campo energético. Entender a pessoa como um todo. Então, aí as coisas começaram a fazer sentido e a biorressonância entrou junto com esse universo das terapias integrativas. Então, e quando eu comecei a usar a biorressonância nos meus atendimentos, primeiro usei em mim, né? Em mim, na minha família. E depois que eu comecei a usar nos meus atendimentos, que eu vi a diferença, mas a diferença de resultado. A gente quer resultado. Ter mais confiança. Então, com o passar do tempo, né, eu fui, graças a Deus, foi até aí que a gente, né, tivemos a oportunidade de conhecer mais Cláudia no curso de ortomolecular, né? Sim. Então, nessa vida aí de estudos, eu, graças a Deus, fui tendo muita procura, muita demanda e fui convidada também a começar a dar aula. E aconteceu um problema. Porque Cláudia conheceu meu consultório, minha clínica, né, Cláudia? Conheci, tive esse prazer. Sim, então, graças a Deus, muita gente. E Deus foi fluindo, o fluxo foi acontecendo justamente dos resultados. Mas eu fui convidada para dar aula, comecei a dar aula presencial, ia ali em São Paulo, ia em Salvador, ia ali. Ah, vamos colocar no digital, né? Porque o digital você consegue abranger mais pessoas. Então, eu fui convidada para ir para o digital e gostei demais, sabe? Gostei, menina, porque para mim é tudo muito novo. Eu gosto de novidade. E aí eu fui tendo, assim, uma experiência incrível que eu jamais pensaria. Até rupiei aqui. Porque eu fui tendo meus alunos, hoje eu tenho mais de 1.000 alunos, Brasil e o mundo todo. E eu fui vendo os resultados, como que foram replicando. Tanto neles como ser humano, na família e nos pacientes deles, ou nos clientes deles. Então, eu falei, gente, essa é a minha missão de vida. É replicar essa técnica, a biorressonância, para que mais pessoas vão fazendo, vão colhendo o resultado, vão ajudando outras pessoas. E por isso estou aqui. E esse problema aí, o que te fez refletir, doutora Patrícia? Eu estou no lugar certo. Acho que teve um chamado aí. Sim, pois é. Esse foi um problemão. Por quê? Eu fiquei numa encruzilhada. De um lado, o meu consultório, que a Cláudia conheceu, estruturado, a minha clínica, muitos pacientes, né, os médicos, né? A gente vai conhecendo várias pessoas nesse mundo da integrativa, a gente vai, né, tendo vários relacionamentos. Então, eu atendendo vários pacientes, né, de médicos que se tornaram meus amigos, enfim. De um lado, a minha clientela, do outro, esse chamado para as aulas. E chegou uma hora que eu adoeci, eu não dei conta, porque é muita coisa, todos dois é muita coisa. Eu falei, meu Deus, agora eu vou ter que decidir, ou eu fico aqui ou eu fico aqui. Então, me ilumina, onde que eu vou ser mais útil? Porque hoje eu tenho 51 anos. Isso eu tinha o quê, né? 49. Então, nessa época, 2 anos atrás. Então, me ilumina. Onde eu vou ser mais útil? Porque eu, graças a Deus, não preciso mais de construir mais nada na minha vida, né? Claro, a gente vai no processo até morrer. Mas onde hoje eu vou ser mais útil? Então, a minha energia foi me induzindo, me levando para aula. Para disseminar esse conteúdo. Sabe por quê? A gente está vivendo num mundo, num momento muito difícil em todos os aspectos. Em todos os aspectos, né? Então, a gente precisa ter mais autonomia, mais liberdade para cuidar de si. Porque antigamente, você não tinha tanto problema como tem hoje. Então, você ia num profissional, né? Você podia ir lá e, enfim, resolvia. Hoje não.
Então, você também tem que ser coautor da sua saúde. E a biorressonância te dá essa autonomia. Tanto que eu tenho vários alunos que querem cuidar apenas de si, mas a grande maioria são terapeutas, são profissionais de saúde que vão replicar com seus pacientes. Mas a grande questão é essa liberdade para você cuidar de si, cuidar da sua família e ajudar realmente as outras pessoas de maneira verdadeira. Entendi. Eu vou fazer 2 perguntas. Eu vou começar primeiro. Quem pode fazer a biorressonância? Bom, a biorressonância, como ela é uma técnica de investigação clínica, qualquer pessoa pode fazer, entende? A grande maioria são terapeutas e profissionais de saúde. Mas qualquer pessoa pode fazer, porque ela é muito simples. Então, só para você ter uma ideia, na biorressonância, a gente pode usar esse instrumento aqui que chama aurímetro. Você vê que ele não tem pilha, ele não tem fio, ele não tem nada. Olha aqui, tá? Custa menos de R$100. Então, você pode usar esse instrumento ou você pode não usar nada. Eu posso usar o seu corpo, o seu braço, pela força do teste muscular, eu ver o que ressona, o que o seu corpo está me falando. Qual medicamento ressona com você? Qual suplemento ressona com você? Qual que é a origem de um problema que você está tendo? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Seu cabelo está caindo. Que é o que está acontecendo comigo agora. Gente, com todo mundo, né? Cabelo está caindo, a mulherada fica louca assim como eu, né? Mas enfim, cabelo está caindo. Qual que é a origem principal dessa queda? A gente sabe que qualquer sintoma, qualquer queixa, ela é multifatorial, tá certo? Mas qual que foi a origem principal? Porque senão fica enxugando gelo. É físico? Realmente algum problema hormonal? Falta de vitamina? Alguma deficiência? Ou problema emocional? Ou pode ser alguma interferência ambiental? Excesso de radiação eletromagnética? Pode ser, não, agentes tóxicos, metais pesados. Não pode ser tanta coisa. Com a biorressonância, você consegue fazer esse rastreamento. Qual que é a origem principal? Usando isso aqui, ó. E em menos de segundos, você faz isso aqui. Ou usando o próprio teste de força muscular. Pode usar a força dos dedos da mão ou do braço. E saber, por exemplo, se você... sua barriga tá lá, tá estufada, né? Você fala, gente, depois desse almoço, minha barriga ficou estufada. O que eu comi? Faz um rastreamento. Vê qual que é o alimento que não ressona com você. Então, de uma maneira muito simples. E, por exemplo, os profissionais usam essa caixa. O que tem nessa caixa aqui? Cada frasco desse tem isso aqui é um frasco. Dentro desse frasco está copiado uma frequência, porque a biorressonância é leitura de frequências. Então, por exemplo, esse aqui é o frasco, vamos pegar aqui o 60. É o frasco do alumínio. Então, se eu usar essa frequência do alumínio e for fazer o teste em você, se você tiver o alumínio em você, então uma frequência vai ressonar com a outra. Eu vou saber se você tem alumínio ou não no seu corpo. Você pega a mãozinha e você faz... Uma mão, por exemplo, você faz aqui um... Sim, você segura, ou eu seguro. Eu quero ver isso, gente. Tá, quer ver? Vamos vir aqui do meu ladinho, eu vou ver aqui que você... Você tá com alumínio. Aí, ó. Aí, gente, eu já descobri aí, ó. Tá com alumínio. Então, é simples assim. Olha, rapidinho assim. Vamos fazer outro? Só o pessoal ver. Eu adorei, gente. Quer saber o que eu não tenho, hein? O que você não tem? Então, por exemplo, vamos ver um bicho aqui. Vamos ver se você tem H. pylori, tá? Então, eu tô aqui com o testador do H. pylori. Ela pode segurar, ou eu posso segurar, tanto faz. E eu vou passar... Quer segurar? Pode segurar. Eu posso passar aqui o aurímetro. Gente, eu tô aqui... fazendo quase uma ginástica. Uma ginástica, que a gente tá meio longe. Mas... Olha lá, ela não tem H. pylori, tá certo? Foi para fora. Então, simples assim. Mas, essa caixa ajuda muito, porque você tem a frequência de metais pesados, de parasitas, de alimentos, de fitoterápicos, de suplementos, né? Lá da ortomolecular, você pode colocar os suplementos, enfim. Mas é possível fazer a biorressonância sem nada disso também. Então, aí ficou mais... Excelente. Pois é. Então, mas aí o que eu falo? Para os meus alunos, eu falo, gente, é melhor ter a caixa devido à questão do paciente. Da complexidade também, isso, né, facilita o atendimento. Mas por quê? Porque a biorressonância, você não precisa estar vinculada a nada.
A técnica tem que estar na sua cabeça. Por isso que ela te dá autonomia e liberdade. Você não está presa com equipamento eletrônico. Você não precisa estar presa nem nessa caixa, nem nesse instrumento. Eu descobri agora aqui no podcast uma gravação que eu tô com alumínio. Depois nós vamos conversar mais um pouquinho sobre isso. Ó, nós já estamos com um caso clínico aí, gente, aberto aí, ó. Pois é. Então, assim, a biorressonância é isso. Então, ela te liberta nas questões suas do dia a dia, de algum problema com o filho, né? Criança, cada dia, menina, dor de barriga, dor não sei aonde, menina tá chorando. Qual que é a origem daquilo ali, gente? Tem muito rápido. Então, o paciente, por exemplo, quando eu comecei a usar na odontologia, eu ia usar qual que era o material dentário. Eu já tive caso, por exemplo, de uma paciente... isso aí partiu meu coração, porque como eu fiquei 23 anos no mesmo lugar, então eu atendi, né? Você vai atendendo os pais, aí vem os meninos, né? Vai atendendo a família inteira. E eu atendi uma mocinha que eu lembro quando a mãe dela estava grávida dela, e ela eu montei o aparelho ortodôntico, viajaram, beleza? 3 dias depois voltou todo mundo para trás, acabou a viagem. Por quê? A boca dela inchou, mas virou um pato. A boca foi só inchando, entendeu? E dando antialérgico lá, não adiantava não. E a boca da menina só inchando. Eu falei, gente, o pai me ligou, eu falei, você vai ter que voltar, tem que tirar. O que vai fazer? Tem que tirar, porque remédio não tá resolvendo. Qual que é o problema? Aí chegou lá, tirou, fiquei muito desapontada, muito sem graça, porque estragou a viagem deles lá. O pai pediu para levar no médico, vamos saber o que tá acontecendo. Quando o pai levou, a menina tinha alergia a níquel. Eles não sabiam, muito menos eu. Não, porque não é uma coisa testada, né? A gente não, né? Sim. Então, aí eu falei, gente, se eu tivesse a biorressonância, eu tinha testado, o que tinha dado com o material, zup, pra lá. Não é indicado. Teria evitado problemas. Prevenção, né, doutora Patrícia, também, né? Sim, prevenção. Cláudia, quantas vezes, às vezes você faz a biorressonância, você pode rastrear os órgãos. Qual órgão está em equilíbrio? Porque, por exemplo, aqui eu tenho a frequência dos órgãos. Então, por exemplo, eu estou aqui com a frequência do coração. Isso. Então, se você vê a frequência do coração, ele está em equilíbrio ou não? Se ele não está, não quer dizer que você já está doente, infartando, morrendo, não, tá certo? Porque, às vezes, o desequilíbrio começa a nível energético, na despolarização das membranas celulares. Com o passar dos anos, vem o adoecimento físico. Certo. Por isso que a biorressonância é uma prevenção. Porque muitas das vezes, você vê que está em desequilíbrio, você já pode começar a atuar. Seja para uma ortomolecular, que você é fera na ortomolecular, gente, é só procurar a Cláudia que ela arrasa. Né? E a farmácia Bem Viver é muito confiável, eu indico meus pacientes, meus alunos. Então, o que você pode fazer para evitar que aquilo ali vai se manifestar numa doença? Você já sabe que já está em desequilíbrio. Doutora Patrícia, por exemplo, uma inflamação subclínica. Porque hoje você tem muitas inflamações, né? As pessoas estão muito inflamadas, né? Sim. Estresse oxidativo, que a gente mais vê, várias doenças metabólicas, precisando de um atendimento melhor, mais personalizado, de uma indicação clínica mais direta. Como a biorressonância ajudaria nesse caso? Com certeza, Cláudia. Qualquer problema, qualquer queixa. Então, a biorressonância sempre começa. Qual que é a origem? A principal origem, tá certo? Certo. Porque, às vezes, um adoecimento pode ter anos ali e tal, mas ela veio... Às vezes é um problema emocional. Por exemplo, eu atendi uma paciente uma vez, ela me procurou, ela tinha um câncer no rim, há 7 anos, era uma região ali muito complexa, não podia fazer cirurgia, e ninguém entendia por que ela estava... E ela ficava só fazendo exame para conferir, eu não aguento mais, todo ano eu ficar fazendo exame, eu fico naquele suspense. Melhorou, piorou, eu não quero isso mais. Mas o médico mandou vir cá, que você tem uns trem doidos aí. Falei, beleza, pode vir. Nós vamos falar sobre os trem doidos, hein, gente? Os trem doidos, a biorressonância. Eles falam que isso aqui é coisa de doido, tá, gente? Mas, enfim, já está diminuindo essa loucura, porque a partir do momento que as pessoas já começam a ter mais conhecimento, então, o achômetro, né? As coisas começam a ficar mais esclarecidas. Mas, enfim, quando eu fui ler, qual que é a origem principal? Deu emocional. O rim, sempre é. Isso. E aí, ela já estava tratando, fazendo várias terapias, várias coisas assim maravilhosas. Ela estava estável, tá certo? Certo. Mas qual que era a origem?
Eu falei, quanto tempo o diagnóstico? 7 anos. O que aconteceu lá para você há 7 anos atrás? Ela falou, eu ia casar. Eu ia casar e meu noivo, em vez de... terminou comigo. Assim, ó, tchau. Não quero ser mais não. Entendi. E ela falou, e depois daquilo, eu nunca mais, nem beijar na boca mais, eu não beijei. Eu fiquei, assim, com medo de homem, de relacionamento. Eu me tranquei, minha vida parou há 7 anos atrás. Eu falei assim, tá vendo? Se você não trabalhar isso, vai ficar enxugando gelo. Uma doença psicossomática, Sim. né? Que poderia ter outro diagnóstico. Sim. Então, a biorressonância te ajuda nisso. Aonde que você tem que focar? É claro que ela tem que continuar fazendo as consultas médicas, as terapias, tanto que ela estava estável, tá certo? Mas a biorressonância te direciona onde que você precisa focar. Para personalizar aquele problema que é seu. Tá certo? E aí, assim, a gente começa, você falou, eu não preciso de nada disso, porque senão precisa de eletrônico. Mas como que você faria sem essa caixinha mágica? Tô achando isso aqui uma caixinha mágica, gente. Sim. Essa caixinha mágica mesmo. Mas vamos lá. A gente não trabalha com frequência, tá certo? Tudo na vida é frequência. Até o seu pensamento gera uma frequência e a gente pode materializar, inclusive, a sua realidade. Tudo na vida é física, explicado muito pela medicina quântica, pela física quântica. Essa área aí toda está muito em ascensão, porque a realidade está aí para a gente ver. Então, a biorressonância, como ela trabalha, se uma frequência ressona com a outra, aqui está copiada uma frequência, mas a frequência também está na minha voz, está no meu pensamento. Então, eu posso fazer um teste usando a minha voz, usando somente o meu pensamento. E usando a minha mão sendo sua representante. Não, aí parece coisa de doido mesmo. Mas a gente entra lá nos conceitos de campos morfogenéticos. Quando eu, por exemplo, eu vou fazer um teste em você. Porque a biorressonância, ela é possível fazer à distância. Você pode fazer um atendimento. E isso que tem ajudado muitos profissionais. A internet veio para ficar, para facilitar. Então, você pode fazer todo esse rastreamento presencial e à distância o resultado é o mesmo. Dessa maneira. A informação de tudo está no campo morfogenético, que foi estudado por Hubert Sheldrake, que é um biólogo inglês. E você pode acessar esse campo. E eu posso acessar esse campo com a frequência da minha voz, com a frequência do meu pensamento. Então, é uma técnica. Simples assim. Então, você aprende a fazer como. Como fazer? Você aprendendo a fazer, você replica. Você faz. Então, você tem autonomia. Então, você não precisa dessa caixinha mágica. Mas, para atendimento, eu sugiro ter. Tá certo? Facilita. Então, doutora Patrícia, eu fiquei assim, eu tô impressionada. A gente tem que impressionar, né? Uma coisa assim, nova, com tanto conhecimento. E me fala um pouquinho, qual profissional, ou a pessoa, para ser seu aluno, o que ela tem que ter uma formação? Como é que seria? Sim. Bom, você tocou numa coisa aí. Vamos lá. Hoje, minha missão de vida hoje é ensinar biorressonância, tá certo? Então, eu tenho curso de formação em biorressonância. Então, periodicamente, eu abro uma turma, a gente fecha a turma, e aí você vai aprender toda a técnica, usando o aurímetro, teste de força muscular, fazer a biorressonância no animal, no cachorrinho, que é possível. Eu tenho vários alunos que são veterinários. Fazer a biorressonância à distância, você aprende todas a maneira de fazer a técnica e tratar usando a fitoterapia, que é o que você me ajudou muito, porque a fitoterapia e também a ortomolecular ajuda muito nesse processo. Então, o tratamento. Então, vamos pegar a minha infecção, meu problema do alumínio. Eu tô até pensando onde que eu posso ter, assim, tanto é que eu já até mudei as panelas lá de casa, você sabe, né? A gente hoje tem que até pensar, né, sobre esses resquícios de alumínio. Esse tratamento é direcionado com o uso de fitoterápico, a ortomolecular. Essas duas têm, assim, a sabedoria maior, né? Me fala um pouquinho sobre isso, desse tratamento, né? Sim. Olha, o profissional, por exemplo, dependendo do profissional, ele pode usar a biorressonância e vai testar qual tratamento que ressona para aquela pessoa, dentro do conhecimento dele, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho alunos que são aromaterapeutas, trabalham com óleos essenciais, ela vai, qual que é o óleo essencial mais indicado? Fazer um blend aqui, enfim.
Mas eu ensino, dentro da minha formação, o uso da fitoterapia, das tinturas. Mesmo dentro das tinturas, tem tinturas que é maravilhosa, mas para você não é. Então, o que ressona para o seu corpo? Qual a dosagem? Quantas vezes ao dia? Por quantos dias? Então, a gente personaliza tudo de acordo com cada um. A gente vai fazer a leitura, o que o seu corpo está me falando. E não dentro de protocolos rígidos. Padrões, né? Padrões, isso. É a personalização, né? Cada dia que passa, a personalização é o que dita o mundo, né? Ninguém é igual, né, doutora Passinho? Sim. E isso aqui mostra mais que ninguém. Agora, você me falou sobre quando você foi para as redes sociais. Houve polêmica? Me fala um pouquinho sobre isso, porque o brasileiro, a gente, todo mundo gosta de polêmica, Sim. né? Olha, até hoje, sabe? Me chamam de macumbeira, tá certo? Bruxa, doida, deixa eu ver que é. Aí, esse espírito, é o espírito que mexe. Tá bom, gente, eu tô chamando o espírito, entendeu? Tudo que você possa imaginar, tem muito preconceito. O que eu sempre explico, e eu sempre faço vídeos explicando sobre isso, o problema é a falta de conhecimento, a falta de informação. A pessoa, para ela dar um julgamento, ela tem que ter conhecimento daquilo, tá certo? Não, mas as pessoas já julgam. Isso tem vínculo com religião. Isso tem vínculo com... Agora, engraçado. As pessoas não questionam. O Wi-Fi ninguém vê, o Wi-Fi ninguém cheira, ninguém pega. Mas ele existe, não existe? Então, a biorressonância, o seu corpo, ele tem um campo eletromagnético. Tanto você toma choque quando você põe a mão no carro, não toma de vez em quando? Você não faz eletrocardiograma, eletroencefalograma, que é possível medir ali a situação elétrica ali daqueles órgãos? Biorressonância é isso. Vai fazer a leitura do seu campo eletromagnético, que é muito bem explicado pela física. É isso que eu ia falar sobre o que a gente tem mais medo hoje. Uma fissão nuclear. Vamos pensar, né, sobre isso, né? Uma coisa que dá... E você não está vendo a fissão nuclear. Você vê uma água, um tsunami que pode... Mas uma fissão nuclear acaba com o mundo, né, doutora? Pois é. E isso, gente, tudo já foi comprovado. Isso, igual eu falo, gente, não fui eu que inventei a biorressonância, tá certo? Não fui eu. Mas quem dera, né? Eu não tive essa inteligência. Eu só estudei e sistematizei. Por quê? Ela é uma técnica muito simples, mas ela é muito sensível. Então, a gente tem que ter alguns cuidados, porque ela está fazendo a leitura do seu campo eletromagnético, mas se tiver outros campos ali no ambiente, pode interferir sim. Então, isso tudo no meu curso aprende, faz parte da grade curricular. Quais os cuidados que você tem que ter para ela ser assertiva. Mas, no primeiro módulo, eu explico lá, o físico alemão, Albert Fritz Popp, ele estudou na década de 70, ele provou que cada ser humano emite fótons de luz. Luz é informação, cada célula comunica com a outra através de fótons de luz. Então, como seria possível você ter milhões de células ocorrendo, milhões de reações químicas, tudo ao mesmo tempo? Como pode ser isso? Tudo chave fechadora, igual a gente aprendeu lá no nosso 2º grau. O corpo ia colapsar. Isso só pode acontecer na velocidade da luz. E foi a partir disso que ele foi estudando e ele provou. O que aconteceu com ele? O que você acha? E na década de 70, com o advento dos estudos das reações químicas, ele fala... É isso aí que você pensa, né? Escorraçado. Como acontece até hoje. Mas ele provou, ele e vários outros cientistas. Então, tudo que eu estou falando, né, tem estudos embasados. Então, é física, e infelizmente, ainda é rodeada de preconceitos. Mas, eu sempre passo lá, né, no meu curso, eu tenho lá, deixo artigos, deixo PDF de livros para os meus alunos replicarem. Porque o que a gente precisa é do conhecimento, é explicar, é o esclarecimento. Você falou sobre as técnicas, né? E como que ela pode ajudar? Você falou muito da odontologia, eu gosto muito de falar isso, que a odontologia, a gente... Vamos pensar na época do Covid, né? Como é que, né? A gente sabe, assim, a maior preocupação era abrir a boca. Então, a gente sabe que a boca tem, assim, é uma profissão, vocês fazem cirurgia toda hora, né? Sim. Né? E elas podem ajudar os cirurgiões dentistas, porque a gente tem a amálgama, né? Tem todas... Eu sou filha de dentista, por isso que eu sei mais coisas. Tá, legal. E aí, mas além da odontologia, pode ajudar quais profissionais? Todos. Vamos lá.
dentistas, farmacêuticos, esteticistas, principalmente, né? Você vai usar, por exemplo, terapeutas capilares. O cabelo tá caindo, o cabelo tá crespo, sei lá, qual que é a origem principal? Qual tipo de tratamento ressona com aquela pessoa? Qual shampoo, qual creme? Então, aqui tem LED, tem ozônio, tem não sei o quê. Qual que é o mais indicado para ela naquele momento? Então, muitos terapeutas capilares, farmacêuticos, veterinários. Então, quer dizer, profissionais da saúde de maneira geral, quem trabalha com estética, quais os materiais ressonam ou não. Olha para você ver a confusão que está tendo de harmonização facial. Quantos materiais são incompatíveis com as pessoas, né? Então, e terapeutas holísticos todos. Massoterapeuta, quem faz reflexologia, aromaterapeuta, constelação familiar. Não tem limite. E eu tenho várias pessoas que aprendem para cuidar de si. Cuidar da sua família. Eu tenho vários alunos que são policiais militares. Ou que estão em transição de carreira. Às vezes, quantas pessoas estão numa profissão que tem que estar, que precisa. Mas o coração chamado está em outro lugar para ajudar as pessoas. Então, eu tenho alunos que são corretores de imóveis, bancários, que no sábado estão começando a atender. Você vê que lindo? Achei lindo, fofo. Mas tem muitos que estão seguindo esse chamado. E muitos, por exemplo, teve o Carlos, eu gosto de falar dele. Trabalhou a vida inteira como tecnologia da informação. E aí ele aposentou. Então ele podia pôr o chinelinho dele lá. Vou assistir. Sério, o dia inteiro. Não, fez o curso, ele foi meu aluno do curso de formação, montou o consultório dele, começou a atender. A filha dele, médica, não acreditava, tá certo? Não acreditava. E aí ele teve um problema com o neto, filho da filha, e ele, quem que resolveu o problema? Ele viu que o pulmão, ele testou, viu que o pulmão do menino estava com problema, né, com alteração. E aí foi depois, 5 dias depois que ele havia feito o teste e confirmado, viu que realmente tinha relação com pneumonia. Aí a filha, inclusive, pediu ele para testar os medicamentos, né? Os antibióticos. Enfim, depois disso, a filha passou a acreditar. Mas não é questão de crença. Biorressonância não é crença. Biorressonância é conhecimento, é esclarecimento, é estudo. Tá tudo aí. Basta a pessoa acessar. Mas, ou seja, qualquer pessoa pode aprender a biorressonância. Mesmo que seja dona de casa, quer cuidar dos próprios filhos. Eu tenho vários alunos assim também. A gente fala muito da pediatria, é um dos nossos queridinhos. Então, olha como que a biorressonância pode ajudar os pediatras, né, doutora Pátria? Muito. E aí me fala aqui, aí você, e são turmas abertas, me fala, como é que, pra gente saber um pouquinho desse conhecimento, como que funciona? Tá, olha, as turmas não ficam abertas, por quê? Como ele é um curso que tem aulas gravadas, tanto a parte da teoria como a parte prática, eu tenho 3 mentorias comigo, eu preciso guiar a evolução da turma. Então, a gente abre temporariamente, periodicamente abre, deixa aquela semana aberta, fecha, aí eu vou guiando essa turma. Aí abre outra. Então, sempre periodicamente. Mas tem no meu Instagram... É isso que eu te perguntar. Onde que as pessoas podem buscar os seus cursos? O meu Instagram, @PatriciaLCDomingos. Pessoal, nós vamos colocar também, tá? Depois nós vamos colocar isso aqui. A doutora Pátria depois vai fazer um vídeo pra gente. Vai estar no Instagram também da Farmácia Bem Viver, para falar um pouquinho, porque é conhecimento demais, né? Eu tô encantada, gente, assim... E aí você falou sobre fitoterápicos. Existe algum queridinho que você gosta, assim? Se você quiser falar 1, 2... Tem vários, né? Eu sou apaixonada com a fitoterapia, porque Deus deixou pra gente de graça, né? As plantas. Nossos avós, bisavós, né? Usavam o chazinho, né? No quintal, e a gente, ao longo do tempo, foi perdendo isso, né? Nós perdemos, infelizmente. Então, mas eu gosto muito, né? Tem até aqui, ó. Aqui nas caixinhas já tem aqui, ó. A tintura de coentro, né? Para limpar, tirar esses metais pesados que a gente está tão exposto ultimamente, né? Muito comum. A tintura de alecrim, de hortelã, guaçatonga, espinheira santa para estômago. Então, eu sou apaixonada com todos, viu, Ju? Eu fico... E olha para você ver, o que eu vou colocando assim. Olha como é que é uma coisa assim. O que todo mundo hoje está falando? Alimentação de verdade.
E olha pra você ver, é isso, é a fitoterapia que, olha, ela falou tudo de alimento, até a guaçatonga é um anti-inflamatório, mas falou tudo, ó, coentro que é usado na culinária nordestina e capixaba, então tudo assim, então, gente, é o que Deus nos deu mesmo, que planta, que vai, olha pra você ver, vai tudo cerceando, né? É o corpo sendo tratado com elementos da terra, eu acho que isso é o grande barato da vida, né, gente? Sim. É o que ressona mesmo com o nosso corpo, o natural, que Deus nos deixou. E que eu acho muito legal da sua farmácia, eu gostei muito, né, quando a Cláudia me ajudou nesse processo, porque quando a gente vai fazer as tinturas, a gente depara com esse problema de não ter essa acessibilidade. E vocês me permitiram. A Cláudia falou, não, Patrícia, me dá as tinturas que a gente vai providenciar e deixar para você. E a confiança. Por exemplo, igual as cápsulas, você me explicou, não tem trigo. Igual não tem trigo, isso é importantíssimo, não tem corante. Porque a gente quer voltar para o natural, voltar para a saúde em todos os aspectos. Então, tudo, inclusive a farmácia, é extremamente importante na nossa vida. A gente tem que ter essa parceria de confiança. Isso. E você falou sobre a ortomolecular. Existe algum que você goste também? Ou é muito... Ah, não, esse é muito específico aí. Não, Cláudia, agora me apertou sem me abraçar, né? Muita Porque coisa. Eu sou apaixonada também com a ortomolecular, que é vida, né? É. A gente, por melhor que todos nós tenhamos uma alimentação saudável, é aquela coisa toda que nós já sabemos, né? O solo já não é tão rico de minerais como antigamente... Tem agrotóxico, enfim, a gente precisa da suplementação. A cenoura da nossa avó não é igual a nossa cenoura nunca, né, gente? Pois é isso. Então, a gente precisa de suplementar, né? Então, a gente tem as tinturas que nos ajudam, tem os suplementos, a vitamina D, que hoje em dia, vitamina D, magnésio, isso aí faz parte do nosso dia a dia, é impossível. Né? As vitaminas do complexo B, enfim, os antioxidantes. Então, vitamina C, não vou ficar aqui até amanhã, mas... Mas é tudo K2, que o nosso né, doutora? K2 é o que o nosso corpo produz. Sim. E a gente pode... E aí, doutora Patrícia, eu queria muito perguntar assim, existe algum... Você falou do Carlos, mas assim, um caso assim que você fala assim, além dele, assim, que despertou aquele coraçãozinho assim, falou assim, é isso mesmo, eu nasci para isso... Nossa, tem tantos casos, graças a Deus, sabe? Primeiro isso, deu e vendo, né? Porque como eu tenho as mentorias, né? Eu tenho mentorias individuais também. E vendo os resultados dos meus alunos, de usar com sua família. Então, por exemplo, eu já tive casos, meu pai estava lá com coceira no braço, mais de uma semana, já tinha ido no médico, usando pomada. Quando foi ver metais pesados. E sabe por que curou? Comendo coentro. Por isso que eu lembrei do coentro. Usando coentro na alimentação. Às vezes é uma coisa tão simples. Mas eu tenho umas histórias assim bem... Por exemplo, eu tive uma aluna que o marido estava muito assim, ficando muito nervoso, descompensado, meio doido. E... foi no médico, ansiedade, depressão, sei lá. Bom, e ele... não melhorava, não. E aí, quando ela aprendeu, ela foi lá, qual que é a origem daquela alteração? Deu ambiental. Ambiental pode ser objetos também, entende? E aí, quando foi ver, objeto. Mas que objeto, gente, que esse homem tá usando? Era uma camisa. Nossa. Uma camisa dada por um amigo que havia morrido. Ou seja, a gente não trabalha com campo eletromagnético, com informação. Objeto também tem informação. E ele usava ele tinha tanto amor, né, tanto carinho por aquele amigo que ele havia perdido, ele usava aquela camisa o tempo todo. Então, a esposa explicou e ele, graças a Deus, ele entendeu, parou de usar a camisa, melhorou. Estou contando assim um caso, né? Mas casos como esse é muito comum. Por exemplo, alunos que não conseguia dormir, fazendo vários tratamentos, tomando remédio. Aquela luta. Quando foi a interferência ambiental, dormir em cima de uma energia telúrica, que é uma radiação que vem do subsolo, de veios de água do subsolo, é natural, é normal da Terra. Porém, se você ficar 8 horas em cima dessa energia, aí sim vai começar a te adoecer. Aí a pessoa tem estudos que até câncer, tá certo? Ansiedade, zumbido no ouvido, fadiga crônica,
E aí você trata. E os exames todos normais. Falando nisso, eu até tive uma aluna que ela estava infértil, né? Tinha ido no médico. Não, você não tem como ter filho, você tem que fazer tratamento. E ela com muita tonteira, passando muito mal. Tonteira mesmo, tonteira de cair. E muito mal-estar. Fez todos os exames, não tinha nada. O médico falou, isso é psicológico. Você tem que procurar um psiquiatra, porque você está com problema de cabeça. Porque nos seus exames não tem nada. Eu falei, gente, eu não tô doida. Não tô doida. Não, tem alguma coisa errada. Bom, e aí ela fez a formação em biorressonância e começou a testar. E ela foi testando, e ela foi suplementando, e ela falou, eu não queria nem saber. Era ressonante comigo, eu tomava. Resumindo. Quando foi, ela ia no médico, em janeiro estava marcada a cirurgia de, acho que endometriose, se não me engano. Era um dos processos que ela tinha que fazer para depois fazer a fertilização para ela engravidar. Ela melhorou, curou as tonturas dela, acabou tudo. E quando foi, dia 24 de dezembro, saiu o resultado que ela estava grávida. O presente de Natal. Presente de Natal, sem precisar de fazer nenhum tratamento. Então, assim, é isso. São esses casos que me motivam. Eu falei, gente, esse é o meu lugar. Não, caso de gravidez tem mais. Tem outro, eu vou contar só mais um. 9 anos tentando engravidar e não conseguia. Aí a mãe foi na minha paciente, ela é naturopata. E falou, olha, eu vou trazer minha filha aqui. Aí tá, a moça foi. Falou, ó, você pra mim é a última, tá? Eu já tô com o saco cheio, tá certo? Se aqui der, deu, se não deu, vai ficar sem dar, porque eu não quero mais. Eu não aguento mais. Tem 9 anos que a minha vida só circula em cima disso. Quando ela foi lá, qual que é a origem principal? E até então, nos exames, tudo normal, tá certo? Tentando fazer fertilização, não dava certo. Emocional. Ela foi trabalhar com ela, viu que era um problema, um trauma lá que ela havia tido, trabalhou esse trauma, em 3 meses ela engravidou. Ah, gente, então assim, é tanta... Graças a Deus, tantas vidas transformadas. É isso que a gente quer. E a gente está no mundo que a gente sabe. Nós estamos saindo... nós aqui. O que a gente está fazendo aqui? Levando conhecimento para as pessoas, né? Você é uma bênção, porque cada semana você está aqui com uma pessoa levando conhecimento, ajudando as pessoas. Então, a gente está saindo do mundo de competição para o mundo de cooperação. De instrução, né? De cooperação, ajudar o outro. O conhecimento bom é o compartilhado, né? A gente sabe disso. Sim. Gente, tá tão bom, a gente falaria aqui, né, o dia todo, mas a gente tem que terminar. Mas antes, eu queria que cada uma falasse, assim, já que a gente falou muito sobre frequência, a frequência cardíaca é o que é mais conhecido de todo mundo, né? O que mexe nesse tratamento? Claudinha, fala um pouquinho aí, o que mais te encanta nisso? Eu tô encantada, né? Acho que a gente fez um teste em pleno podcast, né? Fala um pouquinho. O que mais me encanta é você poder traduzir a sua doença de uma forma que não achar que é só por um lado físico, né? A maioria das doenças hoje são multifatoriais e são psicossomáticas na realidade. Então, acho que a pessoa ela precisa realmente se conhecer, procurar profissionais habilitados, procurar assistência farmacêutica, né? Um tratamento personalizado e conhecer a saúde como um todo. Eu acho que é essa mensagem que eu deixo para vocês. Doutora Patrícia, última mensagem. Primeiro, agradecer a oportunidade, né? E a mensagem que eu fico, gente, estudem. É isso. Abre a mente de uma forma simples, de uma forma rápida. Aprendam a biorressonância, aprendam as coisas boas que a Cláudia sabe, muita coisa da ortomolecular. Ter esse privilégio de ter a sua farmácia, que é uma farmácia responsável, que tem esse olhar para o natural, que é esse nosso resgate. E as pessoas, gente, ter a frequência do bem, a frequência do amor, frequência do conhecimento e a frequência da autoajuda e ajuda ao próximo. Ai, gente, muito bom, né? Eu adorei.
Né, Claudinha, é um prazer ter uma profissional como essa com a gente. A doutora Patrícia é muito assim... Ela é completa. Gente. Eu acho que é de tudo, eu acho que mostra tudo, é um bem viver, é o viver bem, né? É tudo isso. Queria te agradecer e falar, gente, sigam a doutora Patrícia, vocês vão conhecer muito mais dela. É uma profissional diferenciada. E eu venho aqui despedir, falar que Pode Bem Viver trouxe um tema assim muito interessante. Escute os nossos podcasts e lembre-se, conhecimento é muito bom. Tchau, tchau!